todos, a todas Buenas e a noches a todos, todos, a muito todas y a bem-vindos todes, aqui. bienvenidos, bienvenides en el lanzamiento del libro Chile en llamas, la revuelta neoliberal. Tenemos el placer de lanzar el libro hoy, el 18 de octubre, que es exactamente el aniversario de 2 años del inicio de la explosión social, como llaman los chilenos, el estallido social, que llegó al país en el 18 de octubre de 2019 con protestas y muchas consecuencias políticas, y es el tema del libro que lanzamos el día de hoy. Y también es el tema en nuestro directo de lanzamiento. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado, desde la convención bueno, desde de que pasó, desde las protestas hasta la convención, constituyente. Vamos a hablar sobre eso, sobre Chile, y aquí tengo como invitadas Josefina Pairó, es del editorial argentino Tinta Limón de Buenos Aires, que fue el colectivo editorial que ha producido el libro. Vamos a hablar un poquito de cómo estuvo eso, pero ya les voy a adelantar que es un grupo de personas de este editorial de Argentina que se fue a Chile, hizo toda la investigación, las entrevistas y hasta que se volviera un libro colectivo. Por eso se firma Editorial Tinta Limón y no es el nombre de alguien, pero Josefina es una de las personas que hizo el libro y nos va a contar un poquito de todo lo que pasó en la producción, cómo estuvo todo eso. Bienvenida, Josefina, muchas gracias. Aquí también tenemos a Joana Vasconcelos, es historiadora, doctora en Historia Económica, eh, y su tesis es de El lápiz es más pesado que to lo que se en Brasil es la hinchada, ¿no? Ma agradezco nuestra idea es hacer interfaz, qué es lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Brasil, en Latinoamérica. Joana, muchas gracias por aquí. Eh, También tenemos hubiéramos tenido la presencia de Javiera Hernández, que es chilena y ha participado de toda del estallido social, de la rebelión que pasó en Chile. Es una coordinadora feminista del 8 de marzo, y Javiera nos confirmó antes del evento, pero pues como hoy es el aniversario de 2 años del estallido social, a lo mejor hubo algún problema, pero ojalá y todavía pueda estar con nosotros, ¿no? Estamos tratando contactarla. Y bueno, pues ojalá y sí pueda aparecer, porque eso estaría muy bien para nuestra plática. Bueno, vamos a empezar con Josefina. Josefina, otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría si puedes contar un poquito el libro que salió gracias, bueno, la edición brasileña es gracias a esta alianza que tenemos nosotros con Tinta Limón, cada vez una alianza cada vez más estrecha. Nos da mucho gusto tener esta alianza. Y Andrés me dijo que estaban haciendo el libro, entonces me interesó, pues rapidísimo, porque veo lo que pasó en Chile, es de las cosas más interesantes políticamente que ha pasado en los últimos años en Latinoamérica. Dá esperanças Y e, bueno, nos e da aponta para esperanza. caminhos futuros que não foram trilhados ainda, né, pelos países latino-americanos na história recente. E a leitura do livro apenas confirma essa suspeita, né? Então, eu queria
eu queria que você dissesse para a gente por que vocês resolveram sair da Argentina e ir para o Chile em 2019, no meio daquele turbilhão, fazer esse livro. O que motivou, o que moveu vocês, o que vocês viram pelas notícias que falou, não, a gente tem que parar o que está fazendo aqui e ir para o Chile e contar essa história. Enfim, como foi produzido o livro. Então, com você. Bueno, antes que nada, muchas Mais gracias. nada, muito obrigada Obrigada pelo convite. É uma alegria para a gente que o livro esteja sendo traduzido para o português e que seja lido no Brasil. Então, como você falava no início, né, a decisão de editar o livro, de produzir o livro, foi uma decisão coletiva. Nós decidimos, nós começamos a ver que as pessoas no Chile estavam se mobilizando e a gente seguindo a notícia, o que estava acontecendo por lá. E antes de seguir adiante, eu gostaria de falar uma coisa que explica um pouco o modo de produção do livro, tá? O livro é um livro que não tem uma assinatura pessoal, é um coletivo. Eu estou aqui como integrante do Tinta Limão. Eu e um companheiro viajamos para o Chile nesse momento para fazer as entrevistas e tal. É um livro que foi gerido coletivamente. Isso tem a ver um pouco com a tradição do Tinta Limão, essa editora, e nas suas origens, que se fundou a ideia de fazer uma pesquisa militante no interesse de editar e produzir textos em contextos de crise, em momentos de crise, e a gente pensar e editar e ler as coisas que a gente gostaria de fazer e entender a realidade do que está acontecendo. Então, mais ou menos é isso que é a base que a gente decidiu viajar para o Chile. Nós decidimos viajar em dezembro, final de dezembro, depois de 2 meses, uns 2 meses super intensos, né, porque desde 18 de outubro até dezembro, foram muitas mobilizações todos os dias, a gente via que a mobilização não ia parar, que a revolta estava cada vez mais forte, e constantemente apareciam novas demandas, que tinham um espaço de canalização de todo esse mal-estar. E nós decidimos viajar, em dezembro nós encontramos que já tinha passado algum tempo, isso permitia a gente ver os fatos com uma certa distância, mas ao mesmo tempo as coisas ainda estavam muito efervescentes ainda. Então, nós viajamos, nos encontramos com um Chile não paralisado como as primeiras semanas dos protestos, mas com muita mobilização, com muita gente nas ruas, as paredes todas pintadas, com lemas e palavras de ordem, e isso sintetizava um pouco essas demandas históricas, e tinha a ver, um pouco, a partir daí, foram se formando o mapa das nossas entrevistas, nossos entrevistados e entrevistadas. Então, na verdade, é uma seleção de textos, de personagens, um pouco arbitrária, e que a gente tenta mostrar um certo estado da situação política nesse momento e tipo de discussão que estava acontecendo nas ruas. Então, dessa maneira a gente decidiu viajar e fazer essa primeira
partes. Primeiro, um cerco, entrevistar essas pessoas. Nossa ideia inicial era cobrir as revoltas e fazer um corte temporal para a Constituinte. A Constituinte estava prevista para ser em abril de 2020, né? Então, o livro, a gente tinha uma certa urgência, a gente achou que tinha que colocar o livro de maneira muito rápida, mas aí chegou a pandemia. Isso mudou um pouco os nossos planos. A gente pausou o trabalho que a gente estava fazendo e a gente voltou do Chile, a gente tinha muito material, horas e horas de gravação, entrevistas. Então a gente começou a transcrever tudo isso e buscar um enunciado possível. E aí está o cerne da introdução, que foi uma coisa que nós escrevemos. A gente tinha acabado de chegar do Chile, então a gente se reuniu com os outros companheiros e começamos a dar uma forma, com o pessoal do editorial. Então esse texto tem várias formas, porque eu estava conversando com o Tadeu, a nossa edição na Argentina tem uma introdução que chega até a Constituinte, até o plebiscito, perdão. Mas a versão brasileira, ela tem uma edição atualizada, então, na urgência de toda essa coisa vertiginosa de tudo que aconteceu, né, todos os fatos que aconteceram. Então, com isso, a gente teve que reatualizar os textos e ver quais que eram as discussões nesse momento. Então, como eu falei, em algum momento a gente decidiu que o corte tinha que ser da revolução, das revoltas até o plebiscito. Isso ia ser em abril. Chegou a pandemia e isso colocou a gente no momento de pausa e a gente começou a olhar como a gente ia rearticular essa força que estava nas ruas, uma coisa muito potente, que vinha com o tempo, que ele vinha, começou a desinflar e com o estado de sítio, da pandemia, tudo isso, e essas emergências sanitárias que a gente estava vendo, obrigaram a gente olhar para trás um pouquinho. Então, a gente continuou constantemente em contato com as pessoas com quem a gente conversou no Chile, quem a gente entrevistou, e quando, novamente, eles colocaram uma data para votar o plebiscito no dia 25 de outubro de 2020, bom, a gente sentiu que aquele era o momento para publicar as entrevistas. Então, a gente fez uma edição das entrevistas que nós publicamos no blog do Tinta Limão, e daí entre 25 de outubro e novembro a gente pegou todas as entrevistas, e quando todas as entrevistas foram editadas, algumas atualizações que a gente foi fazendo com essas conversas com as pessoas que a gente tinha entrevistado, nós decidimos que a gente queria ter uma publicação física, porque a gente achava que esse material escrito no calor das que as coisas aconteciam, então ele criava um mapa desse momento que foi tão intenso, então seria legal alimentar essa discussão que vinha com relação à Constituinte, e ele tratava das demandas e as necessidades que tinham emergido com muita clareza nas revoltas, nos protestos, mas eram coisas que já estavam na cabeça desde mais de 30 anos. Então, essa é a síntese do processo de trabalho. E, não sei, eu acho que eu esqueci muitas coisas aqui, mas foi mais ou menos assim o processo de como nós fomos construindo esse livro. E na Argentina é um dossiê, é quase uma revista, onde as imagens têm um papel protagônico. O Paulo Lacheski, que é o editor
editora chilena LOM, que também é fotógrafo, ele nos cedeu todas as imagens que a gente utilizou na nossa publicação, e as que acompanham o livro que foi editado no Brasil também. Então, nessa combinação de textos e imagens, foi produzido o nosso dossiê. Tadeu, você está mute. Obrigado, Joana. Graças muito a Deus. obrigado, Josefina. É um pouco difícil, né, falar sobre esse livro, porque é um livro que a gente não publicou muitos livros parecidos até hoje, né? É um livro me parece que vocês tiveram um trabalho fôlego, né? Para ver um vigor, assim, um vigor militante, um vigor político muito grande que vocês tiveram para fazer esse livro, né? Entrevistaram mais de 18 pessoas que estão no livro, né? Imagino que tenham entrevistado outras ainda que não entraram no livro. Enfim, depois eu quero voltar com você para entender um pouco melhor como vocês escolheram as pessoas, enfim. Queria dizer que a Javiera Mansi acabou de entrar aqui com a gente. A gente só vai adequar a tela da transmissão para que ela possa aparecer. E aí a gente vai continuar a conversa então com a Joana e depois a gente passa para a Javiera enquanto ela acerta as configurações. Joana, bom, como você é uma pessoa que, enfim, conhece bastante a realidade chilena, a história chilena, como você primeiro acompanhou, além de ser uma militante também, né? Como você acompanhou os acontecimentos no Chile quando aconteceram e como você recebeu esse livro, né? Quando você parou para ler esse livro e fazer o prefácio, enfim, como você acha que o livro ele realmente traz um retrato, como a Josefina estava falando, do momento, enfim? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Tadeu. Um prazer escutar a Josefina e, em breve, a Javiera. Bom, eu primeiro gostei muito de ter lido o livro e acho também que o título em português foi muito feliz, porque o título em espanhol é uma hashtag Chile despertó, da revuelta antineoliberal. E o título em português se tornou Chile em Chamas. Além de ter essa aliteração do CH, é bem representativo do que a Josefina estava contando, porque é um livro em chamas, é um livro escrito no calor dos acontecimentos. E o que mais me chama a atenção logo de partida, e a Javiera vai poder explicar isso muito melhor que eu, é a multiplicidade e a profundidade das visões que são representadas nesse livro e a imaginação revolucionária que essas entrevistas evocam no sentido de se criar novas perspectivas de esquerda, novas perspectivas de ruptura com o capitalismo na América Latina, diferentes daquelas perspectivas clássicas de ruptura, que passavam muito pela estrutura de um partido político, que passavam muito pela estrutura de sindicatos ou de uma organização do mundo do trabalho, que hoje, infelizmente, já não existe na América Latina por conta da crise da sociedade salarial, por conta do desmonte das estruturas sindicais. Então, eu percebo que é um livro que aponta para uma renovação do pensamento anticapitalista. Então, uma das coisas que eu escrevo no prefácio é sobre como esse estalido chileno também representa, ou pode representar, uma aprendizagem ampla para as esquerdas latino-americanas. Não só
para a brasileira, né? Mas para as demais esquerdas, sem nenhum tipo de fetichismo ou de romantismo, porque são muitos os desafios que o processo chileno está enfrentando, né? Agora mesmo, nesse último período dos primeiros trabalhos de votação do regulamento interno da Convenção Constituinte, se vê já uma série de conflitos dentro da esquerda, as esquerdas partidárias bastante rachadas, porém unidas no bloco do Partido Comunista com a Frente Ampla, né? Mas com perspectivas diferentes dentro dessas esquerdas partidárias. As esquerdas independentes, que surpreenderam muito nas eleições de maio, porque foram majoritárias e conquistaram muito espaço. Ninguém esperava que as esquerdas independentes tivessem tanta capacidade, capilaridade como tiveram nas eleições da convenção. Essas esquerdas também, nos últimos meses, mostraram as suas dificuldades, as suas fragilidades, os seus desafios de organização, de estruturação política, né? Tiveram crises na lista del Pueblo, que é a principal lista da esquerda das ruas. E então, sem nenhum tipo de fetichismo ou romantização, porque são muitos os desafios, e uma coisa é ocupar as ruas e produzir a revolta antineoliberal, e outra coisa, outro desafio é constituir o poder popular. O poder popular, ele se constitui não só dos espaços de auto-anunciação do poder popular, mas também dos espaços de conquista, de disputa do poder real. E isso é muito difícil de ser feito, ainda mais numa conjuntura avassaladora de neoliberalismo em que as próprias esquerdas latino-americanas têm muita dificuldade de se desamarrar dos paradigmas neoliberais. Então, a gente tem um exemplo, no caso do Chile, do Partido Socialista, de um partido que teve um papel histórico muito importante na década de 50, na década de 60, o Partido do Allende, e que nos anos 90 e depois, principalmente nos anos 2000, quando se tornou presidente com a Bachelet, se revelou um partido da ordem, né? Um partido, no máximo, podemos dizer, social-liberal, sendo até um pouco favorável, no sentido, né, até um pouco gentil, porque nem tão social-liberal era neoliberal mesmo, né, o Partido Socialista. Então, para dar um exemplo do Partido Socialista como uma representação dessa democracia blindada, né, essa democracia blindada, como dizem, ou do pinochetismo sem Pinochet, que foi gerenciado nesses últimos anos. Em 2017, eu estava morando no Chile e eu lembro que aconteceu um escândalo relacionado ao Partido Socialista, que era que foi descoberto que o Partido Socialista estava investindo em capital financeiro em algumas corporações que tinham negócios com o governo Bachelet. E o Partido Socialista investia como um sujeito de capital o dinheiro, olha que simbólico, o dinheiro que tinha sido recebido como parte da indenização que o Estado chileno tinha entregue aos partidos políticos perseguidos pela ditadura. Então, isso por si só acho que representa esse processo de neoliberalização do Partido Socialista. A memória da indenização da perseguição política investida no mercado financeiro, em negócios e com empresas que têm contratos com o governo. Nessa época, eu lembro de assistir na TV pessoas rasgando a carteirinha do Partido Socialista, se desapontando, né? Então, essa centro-esquerda da política chilena está em crise há bastante tempo. E o sistema eleitoral binomial, que era o que existia até o governo Bachelet, não permitia a abertura de uma terceira força. Assim que a Bachelet reforma o processo eleitoral e cria e desfaz o esquema binomial das eleições, surge uma terceira força, que até quase espontânea ou surpreendente, que é
os 20% que a Beatriz Sánchez teve como frente ampla nas eleições de 2017, no final de 2017, ou 2018, agora não me lembro exatamente. Então, isso acho que é um fator importante. E por último, para passar a palavra para a Javiera, eu acredito que existem muitos paralelos possíveis para serem feitos entre o Brasil e o Chile, embora sejam paralelos desencontrados, né? Mas que é importante a gente perceber as analogias. Desde que o Bolsonaro foi eleito, foi possível perceber muitas semelhanças entre essa aliança do bolsonarismo, do militarismo com o neoliberalismo, né? Ficou bastante didático, quase. Inclusive a presença do Paulo Guedes como um homem da Universidade de Chicago, que lecionou no Chile do Pinochet, ocupando uma vaga na universidade de algum professor que tinha sido perseguido e expulso pela ditadura. Convidado por um cara que foi chefe do orçamento da ditadura. Então, o Paulo Guedes percorreu esse trajeto da Universidade de Chicago, passando pelo Chile do Pinochet, tem afinidade explícita com o projeto neoliberal selvagem do Chile do Pinochet, e propôs a capitalização da Previdência, que é um modelo muito idêntico ao das AFP no Chile, propõe também esse governo o desfinanciamento da educação pública e o financiamento privado da educação pública. Enfim, são tantos paralelos, né, que podem ser feitos que eles, inclusive, passam tanto pela família Bolsonaro elogiando o pinochetismo, de modo geral, e elogiando o José Antônio Cast, dizendo que ele é o Bolsonaro do Chile, que atualmente está com 10% de chance de candidatura para as eleições de novembro, até passando pelo Paulo Guedes dizendo que o Chile é a Suíça da América Latina, esse mito e essa bobagem que se destruiu completamente com o estalido social. Então, acho que é muito importante a gente fazer esses paralelos e, por enquanto, eu paro por aqui para escutar a Javiera. Obrigado, Joana. Então, eu queria passar a palavra para Javiera Manzi. Javiera, ela é porta-voz da coordenadora feminista 8M, um dos movimentos feministas do Chile e um dos movimentos que participou, né, embarcou nas manifestações da explosão social, enfim. Javiera, então, muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eu sei que hoje é um dia importante aí no Chile e agradeço demais que você tenha encontrado um tempo para estar aqui com a gente. Gostaria que você começar te perguntando como você vê o papel do feminismo nessa explosão social chilena, como o feminismo participou desse movimento e participa ainda hoje, e qual a importância, né, do feminismo no Chile hoje e na construção de alternativas. Bueno, buenas tardes. Olá, boa tarde. Muito contente de falar com vocês no dia de hoje. É um dia de muita potência aqui no Chile. Eu venho encontrar pessoas nas ruas e gente que eu não via há muito tempo e mais ou menos em cada um no seu lugar, nas suas. Ele tinha vários locais, por exemplo, uma praça que foi um ícone, onde onde começou a revolta, teve um processo contra toda essa questão neoliberal. Dias antes do 18 de outubro de 2019, o Sebastião Pinheira, na sua viagem, ele dizia que Chile era um oásis na América Latina. Ele estava falando do Equador e
falando do Peru e estava pensando nessa situação política neoliberal, das formas que estava viralizando essa crise. Para nós foi muito importante situar esse processo na crise pela sustentabilidade. É uma crise do capitalismo, é uma crise cultural, é a possibilidade da vitalidade continuar existindo nesse ecossistema. E esse curso que eu vou reconstruir toda essa história, uma forma como foi por um processo de revolta aberta, um processo constituinte. Eu falo porque o feminismo e nem a luta do povo Mapuche, por exemplo, dos povos originários, é o que chegou na revolta. E ele possibilita isso tudo acontecer. Eu me refiro particularmente ao que foi a reação frente ao assassinato pelas forças especiais de um manifestante. Um manifestante Mapuche foi assassinado num contexto, e nesse contexto, esse grupo, a gente teve muitos anos baixo administração de governos neoliberais, com direita ou de uma centro-esquerda neoliberal, a militarização do Guelmap, e que matou esse Mapuche, e isso foi realmente o que começou tudo. Eu falo isso porque esse foi o antecedente. E para a gente também foi quando a gente começou a olhar o movimento e nós começamos a ver o efeito do terror fascista que existia frente à crise e quais eram as alternativas que existiam. A gente chamou isso de um vértice histórico. Foi nesse curso que a gente levantou a bandeira feminista, isso em 2019. Fizemos uma greve e foi a maior mobilização do estilo desde do momento pós-ditadura, desde o fim da ditadura, entre aspas. Nesse momento, nós dissemos que seria um processo de evolução mesmo. E o que estava em jogo era a precarização da luta e essa ideia de pensar e colocar a vida no centro como uma política vital, radical, no processo alimentar neoliberal, é parte do que vai constituindo essa implementação, essas coisas que foram acontecendo, e até que houve mobilizações secundárias, mobilizações trabalhadoras, e todos foram emprestando o governo, e foi uma resposta à violência do Estado. Então, no 18 de outubro, foi a raiz do momento. Então, a gente sempre falou, não eram 30 pesos, que era a questão que foi o momento, que era o que a gente estava pedindo para na questão dos automóveis, do transporte, tal, da gasolina.
Foi para o 30 pesos do sistema público de transporte, realmente. Mas não era esse caso, isso era só o estopim. Essa possibilidade começou a expandir e começou a gerar uma terceira onda na nossa história, foi de uma emergência de constituinte que estava pedindo essa nova ordem. E a ideia era qual que era a direção dessa possibilidade, qual que era a direção desse lugar. E a primeira coisa que foi essa foi uma das canções que foram cantadas que ficou muito popular, que a gente cantou. Digo que isso teve uma memória muito profunda de uma esquerda popular e marcava muito os limites da constitucionalidade burocrática da esquerda e da esquerda política, né, durante. Então, desde então ele passou a ser a esquerda radical da representação, né? Foi nesse contexto que começou a acontecer o processo constituinte. Constituinte de um presidente que era um presidente neoliberal. Mas o que eu gostaria de dizer é que a luta é vitalista, pela vida. Ela é transversal. Não é contra a neoliberalização em si, somente. A gente começou a imaginar que isso deu lugar às novas formas que ela ia se constituir. E essa assembleia, a gente dizia também que tinha que ser popular e também feminista, assim como estava coberta as praças feminista e Mapuche, né, dos povos originários, porque eram essas as bandeiras que estavam na rua, então eram várias bandeiras, uma coisa multidisciplinar. Então, não era só um canal de representação que nós queríamos, ela tinha que assimilar todos os outros. Então, essa potência foi uma coisa que começou a tomar diferentes formas. Então, claro, teve a potência feminista no processo, mas também, quando a gente falou, teve esse processo da greve contra a precarização da vida e todas as violências que nos atravessavam. Mas também uma potência mentalizadora que aparece como uma coisa anticolonial muito forte. Então, parece que o que a gente começou a experimentar foi um processo que a gente chamou de constituinte, que nós constituímos, é um coletivo. Inclusive, uma classe trabalhadora diversa, plurinacional, de imigrantes, em que uma pergunta, qual foi o seguinte passo, né? E aí, não quero me estender muito para conversar, mas alguns setores que vão tentar se fechar através de um acordo, que é um acordo pela paz. E aí, que era a parte social que estava nesse acordo? O que representava? Se no Chile tem nenhuma declaração de justiça de violência política e sexual. Outro dia, faz algumas semanas, saíram nas ruas manifestando também por essa questão violência sexual. E não só isso,
Além disso, uma experiência muito importante foi a de não delegar o caminho da Constituinte. Esse foi o primeiro processo constituinte, um ciclo de mobilizações feministas, de uma forma que como acontece no mundo, onde a gente está sendo estão realizando uma voz feminista, ecologistas e também a voz dos povos originários. É onde já que a gente consegue ver essa possibilidade pós-neoliberal. E necessariamente também a possibilidade no contexto de crise. A gente nunca viveu esse século progressista relegado nesse processo que nós acumulamos, essa administração que aprofundou essa escavação do território, o extrativismo, um endividamento privado, e aconteceu com essa previdência que foi feita, uma liderança que sosteve, que se sustentou com poucos partidos, né? Foi o movimento político mais democrático que teve no Chile, porque começou a ter vozes que nunca tinham tido voz antes. E hoje o que está em jogo é, sem dúvida, esse processo do andamento institucional neoliberal. Essa é uma pergunta muito grande, porque nós temos muitas questões econômicas, setores de poder que estão no país. O contexto que eu digo, o contexto que nós estamos realizando esse processo. Então, hoje começou a discussão de fundo da Constituinte. E escrever em menos de um ano. E hoje nós temos companheiras nossas dentro da comissão da Constituinte. Então, nós temos essas companheiras que vão estar na comissão do sistema político. Nós vamos ter companheiras na comissão de ambiental, que também vai tratar das questões econômicas. Também vendo quais são os desafios que a gente vai ter e qual vai ser a voz feminista, o que vai ter. A gente está convocando essa Assembleia Nacional. Essa questão ver o que significa o sistema político do ponto de vista feminista, o que significa pensar um processo de transformação econômica, ambiente social, liberal, do feminismo. O que significa isso? São todas essas perguntas. A gente tem pouco tempo, né? 1 ano isso. Então, para terminar, eu acho que a última coisa é tentar configurar uma questão política, feminista, nacional. Esse é o momento de um ciclo e nós estamos vendo que passamos por uma crise, nós temos um setor neutro. E isso está acontecendo, então isso também é interessante ver a ameaça do nosso Bolsonaro local, por exemplo, existe, né. E também não só dos setores da elite, mas tem setores populares também. Acho que é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Obrigado, muito obrigado, Javiera. Eu só queria falar, não
sei se você está ouvindo um eco quando você fala. Caso você esteja ouvindo, eu vou te pedir para você silenciar quando você for falar, para você silenciar a Priscila, né, que é a nossa intérprete, porque senão você vai ficar ouvindo ela falar português quando você fala em espanhol. E quando você não estiver falando, para você deixar a Priscila, enfim, deixar, aí ela traduz para você pro espanhol, tá? Isso se estiver acontecendo. Bom, muito obrigado, Javiera. Bom, eu queria então começar a gente tem meia hora ainda da live, né, para a gente conversar, e acho que de tudo que todas vocês falaram, e da leitura do livro, eu acho que uma linha que atravessa o livro todo e muito do que vocês falaram tem a ver com a institucionalização da luta social, da rebeldia social, né? A leitura do livro deixa isso muito claro. Praticamente todos os entrevistados levantam a institucionalização da luta social como um dos grandes perigos que pode colocar a perder todo esse movimento que aconteceu no Chile, nessa explosão feminista decolonial, antineoliberal, antiprecarização, enfim. Então eu queria colocar essa pergunta para vocês e... Dale, tienes que pinchar en la barra izquierda, tiene Priscila. Tadeu, eu não escuto você. No hizo. puedo hacer la pregunta en español. Le puedo hacer la Hola. traducción. Yo te puedo decir, lo quiero que comenten el tema de la institucionalización de la lucha social, que el libro, as 18 entrevistas do livro, os grandes perigos, enfim, a institucionalidade que está baseada na Constituição anterior do Pinochet, uma institucionalidade não... Muitos dos entrevistados do livro dizem que ele tem um pouco de medo da convenção, tinham medo da convenção constitucional justamente porque ele poderia alguma coisa que brecasse essa ânsia de mudança que apareceu nas ruas. Vocês podem comentar esse assunto à luz desses novos acontecimentos que passaram no Chile, enfim, a história dessa explosão nesses últimos 2 anos. Vamos começar com Josefina Joana Javiera. Acho que, de um lado, essa preocupação, quando fizemos as entrevistas em dezembro, porque acabava de se assinar o pacto. Em algum momento, que a revolta estava muito viva, isso aparecia com muitos nossos entrevistadas, como se fosse uma espécie de fechamento. Aí eu não sei, acho que a Vera pode explicar melhor. Como é que você foi vendo isso com o tempo? Parece que isso, a priori, talvez pudesse ter sido lido muito rapidamente com uma tentativa de fechamento desse processo de abertura política. Depois, começou a se retransformar e foi se reapropriando pelas organizações. E, bom, hoje está numa tensão política, é um pouco o que a Vera falou. Está essa tensão entre a possibilidade de dar forma e canalizar de alguma maneira todas as demandas e as necessidades de impugnação
das formas de vida neoliberal e esse processo de constituinte, mas não só a Constituição em si mesma, mas também toda essa instância que possibilita a prática política. Eu acho que daí está essa tensão e talvez, baseando na pergunta que o Tadeu fez, eu passo agora a bola para a Javiera para ela contar um pouco como que é esse processo que efetivamente esse temor original de fechamento muito rápido do que a revolta abre, né? Então, que hoje a gente vê expressado no momento atual, através da Constituinte, o que acontece, de um lado, com uma espécie de impotência, e, por outro lado, uma espécie de utopia, e que no meio se tem outra coisa, como pensar a forma política que está latente. Joana? Bom, Bueno, eu queria colocar alguns fatos que eu acho que ajudam a pensar essa questão. Desculpa. Que ajudam a pensar essa questão do poder da institucionalidade neoliberal para incorporar, engolir e esmagar as forças transformadoras, né? Primeiro elemento que a Javiera já comentou, que é a força desse acordo do dia 15 de novembro de 2019 e também a sua complexidade, porque, por um lado, esse acordo permitiu a impunidade do Pinheira em relação à violação dos direitos humanos. Joana, Do meu acho que prefácio... você ficou muda. Ixi. Alô? Alô? Tá me Por ouvindo? alguma razão, não estamos te escutando. Tadeu não me escuta. Josefina, me escuta? Sim? Viera, me escuta? Ah, então eu vou continuar. Acho que talvez seja o Tadeu que não tá me escutando. Tadeu, agora você me escuta? Não. Bom, vou seguir, porque as meninas estão me escutando. Bom, a gente não está te escutando, Joana. Então vamos passar a palavra para a Javiera, enquanto a gente tenta resolver esse problema, tá bom? Já peço desculpas para você por isso. Javiera, então se me escutas... Ah, é? Então tá bom, Joana, desculpa, acho que é só um problema meu. Então pode continuar, eu que não estou te escutando. Enfim. Tá. Esse aplicativo aqui que a gente está usando tem várias funcionalidades de mutar individualmente, deve ser isso. Bom, continuando. Esse acordo do dia 15 de novembro permitiu a impunidade ao Pinheira, inclusive no meu prefácio eu listei os dados do Instituto Nacional de Direitos Humanos sobre o volume de violações e violências de Estado cometidas pelo Pinheira durante o estalido, né? Foram 22 mil pessoas presas, 4 mil pessoas feridas, sendo 282 crianças feridas, mais de 1.000 cidadãos que denunciaram tortura nesse período de outubro de 2019 até janeiro de 2020, 460 chilenos que perderam a visão, 183 vítimas de violência sexual e 27 assassinatos de responsabilidade do Estado. Então, esse acordo de 15 de novembro foi muito duro para a população que estava nas ruas, porque significou a impunidade. E quem realizou esse acordo foi justamente um dos articuladores, foi justamente uma figura importante da nova esquerda, de quem se esperava uma postura mais representativa das ruas, né? Que era o Gabriel Boric e também outros políticos jovens da própria Revolução Democrática, como o Jorge Jackson. Então, se cria uma desconfiança popular, principalmente da esquerda das ruas, mais horizontal, mais plural, mais anarquista, talvez a gente pode dizer,
em relação à Frente Ampla, que é liderada principalmente por esses estudantes que foram importantes nas lideranças dos protestos de 2006 e 2011. E aí, a outra polêmica que se coloca desse mesmo ponto, que é quanto que a luta vai ser engolida pela institucionalidade, é o quórum de 2/3, que também vem do acordo de 15 de novembro, assinado pela Frente Ampla, com exceção de algumas das forças que não assinaram, a maioria assinou, e pelas direitas também, e pelo centro, e enfim, por todos os partidos da ordem neoliberal. O quórum de 2/3, recentemente, no mês passado, foi aprovado e formalizado pela Convenção Constituinte como o quórum oficial que vai valer para a aprovação da nova Constituição, incluindo plebiscitos intermédios, que são para casos em que o quórum de 2/3 não é atingido. Então, tudo está em disputa. Eu tenho a sensação que está palmo a palmo, né? A própria Elisa Loncon, que é a indígena que é a presidenta da Convenção Constituinte, votou a favor do quórum de 2/3. Eu até tive dificuldade de interpretar esse voto da Elisa Loncon. E, enquanto isso, na disputa de prévias, de primárias, das presidenciais, dentro do bloco Apruebo Dignidad, o Daniel Radwe perdeu para o Boric, o que foi algo um pouco surpreendente, porque o Daniel Radwe estava muito bem, né, do Partido Comunista, e ele tinha mais aceitação na esquerda independente do que tem o Gabriel Boric por causa desse histórico do dia 15 de novembro. Então, basicamente, na minha leitura, a Frente Ampla tem uma marca, uma mácula do 15 de novembro, e por isso existem muitos setores que desconfiam da Frente Ampla, muito embora, apesar disso, eles sigam sendo uma parte importante da esquerda. E, por outro lado, a Lista del Pueblo, que é essa esquerda mais autonomista, está muito desorganizada, está com dificuldade de se estruturar. Pode até ser que a Javiera me corrija, mas as notícias que eu tive era de muita dificuldade de se organizar dessa parte da turma independente. E então, eu acho que essa questão de quanto a institucionalidade neoliberal vai engolir o processo, quanto não, está totalmente aberta ainda, né? Está sendo disputada milímetro a milímetro. Essa coisa dos plebiscitos intermédios desagradou a direita, por exemplo, porque foi visto pela direita como uma forma de driblar o quórum de 2/3, jogando para a plateia, né? Jogando para o povo. E, de fato, é mais democrático do que qualquer coisa, né? Então, acho que está tudo muito em aberto ainda. Obrigado, Joana. Eu consegui te ouvir logo depois, viu? Ouvi tudo que você falou. Muito obrigado. Javier, entonces, tus comentarios sobre la institucionalización de la lucha. Sobre la institucionalización de la lucha. Bom, é um prazer. Interessante ver que vocês estão vendo de muito próximo, e isso é um desafio. Então, sim, quando a gente fez essa entrevista, a gente veio de um acordo na Constituição, e os termos que estão sendo negociados nesse acordo é uma coisa que ainda aparece como uma pergunta. Então, de alguma maneira, existe um compromisso entre como uma direita concebe um processo constituinte, uma Constituição, e como o setor da esquerda concede a possibilidade de garantir uma paz social. Então, claro que tendo essa possibilidade de manobrar ou encarnar uma representação do que está acontecendo nas ruas. E muito menos demonstrar o limite, e claro, de um acordo que também assinou uma impunidade radical, ou seja, uma situação que é sustentável. E também nós temos que tomar isso como um processo como a gente quisesse. Então, faz algumas semanas, acabou o toque de recolher no Chile,
e com a questão da pandemia também foi administrado o controle absoluto do espaço público, assim como avançar as políticas. Então, e o que está acontecendo é que a crise, a classe trabalhadora está trabalhando com seus fundos de pensões, com a previdência daqui. Então, isso acrescenta muito do que já estava fervendo com a revolta. Então, a luta sobre a institucionalização dos nossos espaços, nossos setores, nossos movimentos, também do lado da esquerda, sempre houve uma tensão. Tinha uma pergunta antes identitária, de uma identidade anti-institucional por muito tempo, principalmente nos anos 90, uma desconfiança radical, um setor que se institucionaliza, e nós, como feministas, é o sinônimo de um setor que assume dentro do governo, nas ONGs, como uma vocação de uma participação da administração. Então, também tem uma força muito importante a ideia de que essa noção binária institucional e não institucional sempre é uma coisa muito incômoda, porque a gente acha também que sem dúvida, é uma possibilidade meramente administrativa, como pode haver também uma possibilidade militante, um feminismo, inclusive dentro dos partidos de esquerda que assumem um papel de transformação. É uma desparcalização que também é parte desse século. E o movimento feminista chegou como uma força autônoma, uma capacidade de congregar muito ampla. Tentar reconstruir o que aconteceu depois dessa... Não é que a gente decidiu disputar a convenção, como a gente decidiu tomar essa decisão, porque não foi uma decisão fácil, significava assumir um processo que nunca tinha sido parte da gente. Então, um pacto contra a impunidade também era conceder a termos que hoje que a gente não queria que se mantivesse. Então, a gente perguntou o que a gente não queria. E assim a gente não quis delegar a nossa voz. A gente falou, a pandemia permitiu que, com a postergação do plebiscito, isso ajudou, porque quando foi feita as confirmações da lista, a gente teve muitas assembleias para decidir como fazer isso. A gente teve que implementar isso simultaneamente, ou seja, disputar a convenção, a luta permanente contra a liberação de todo o processo, os presos políticos que continuam como presos políticos, e constituir um espaço organizado desde baixo, espaço de assembleias, como constituinte. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que uma coisa foi a lista do povo. A lista do povo foi talvez o mais visível, mas não começou aí. Foi um artefato eleitoral, por exemplo. Mas o que nós levantamos e o que aconteceu no país foram listas de movimentos sociais. São listas que diferenciam da lista do povo, porque elas não tentam restaurar uma coisa individual, busca constituir uma coisa coletiva. Então, em todo o país houve congregações de movimentos socialistas, ecologistas, sindicais, territoriais, migrantes, direitos humanos, enfim. E construiu uma possibilidade, e enquanto partidos políticos eles administravam a precarização, a gente fez uma união por baixo, esse foi o esforço. Então, isso levantaram 2 coisas constituintes dentro da congregação. Então, a ideia era construir uma unidade, com substância, e tentava levar para o social todo esse processo, porque ela estava na lista do povo e ia contra os movimentos sociais constituintes, e a ideia era assim, tratar de avançar construindo por abaixo com os movimentos. Basicamente foi isso.
E a última coisa que a gente fez foi evitar que as coisas se fechassem, ou seja, e evitar que houvesse um transbordamento do processo popular. E assim, reabilitar a estratégia de abertura. Quando a gente viu que tem um setor comprometido em continuar, e o povo com uma estratégia de fechamento, e o mecanismo que tentou apurar as decisões constituintes. É muito difícil, porque tem muita coisa sendo discutida. O povo ainda está processando tudo que eles queriam, porque é muita informação, e está num ritmo que ele não procura ampliar o processo, não procura significar o processo, elitizar o processo. Claro, uma direita que busca prestigiar. A sua campanha é uma campanha que tem a rejeição. Então, nós temos uma situação de impotência e utopia, e a gente está já no meio desse problema, tendo que lidar com esse problema. Mas é um grande problema. Uma boa pergunta e uma possibilidade, porque nós reconhecemos que não estava só nas nossas mãos. De alguma maneira, estaria sujeito à possibilidade de como nós podemos reviver o processo de mobilização popular e como nós estamos saindo dessa pandemia, por exemplo. Você tem um movimento pelas nossas próprias vidas, na possibilidade de uma... E nós estamos construindo isso. Então, como evitar o fechamento por cima, evitar que as nossas organizações que fiquem totalmente encapsuladas. A ideia é continuar escutando a quem nós estamos escutando e a gente conseguiu fazer efetivo o processo dessa vigilância direta. Então, nós lutamos por duas coisas diretamente na convenção. Primeiro, plebiscito. Essa foi a nossa luta. Era garantir não só que a gente vai participar no final, vai dar um sim ou não, não. Que a gente pudesse participar com perguntas do que vai ser feito, para estar aí, participar da disputa radical. É isso que está em curso, ou seja, e um setor que está comprometido com o sistema de socialização. São dois sistemas. Então, os plebiscitos que você tentar dar a volta no protesto, sim, isso acontece, continua acontecendo. E a segunda coisa é a forma que você constitui a norma é muito técnico. Então, tem duas maneiras de você poder apresentar propostas. A primeira é a iniciativa de uma norma constitucional, que é uma iniciativa que é levantada por constituintes. A segunda é a iniciativa popular constituinte. Então, a ideia é que os povos possam apresentar, as organizações sociais, as feministas, apresentar uma norma que garanta, por exemplo, uma vida livre de violência. A norma sobre reconhecimento do trabalho reprodutivo, uma norma. E tudo isso tem que estar reunido em um número de lições. E colocar isso na convenção como uma proposta. Então, hoje, nosso desafio é que em 60 dias, nós temos 60 dias para fazer isso, a gente consiga constituir uma sinergia muito complexa e supõe um exercício de confiança, de preparação e muita resposta que pode começar de fora dessa iniciativa. Então, acho que essas são as estratégias que hoje a gente está projetando para desarmar esse fechamento, esse encapsulamento que vai trazer um problema maior ainda do que a gente já tem. Gracias, Javiera. Me gostaria de fazer uma pergunta para ti, Javiera. A gente tem pouco tempo ainda de debate, né? Então, se você puder ser bem breve, só para a gente não estourar o tempo, infelizmente, enfim, as coisas... A gente poderia ficar conversando mais tempo, mas temos um horário aqui para acabar. Quais mudanças mínimas
você acha, né, na sua opinião, a Convenção Constitucional tem que implementar, né, a nova Constituição deve ter para que a voz das ruas, a explosão social seja minimamente atendida, né, nessa nova institucionalidade? No sé si me escuchaste en español, te voy a hacer en español también para... ¿Cuáles son las medidas mínimas Espanhol também, quais são as medidas mínimas que tem que ter a nova Constituição, do seu ponto de vista, para que a voz da rua, a voz do estallido, bom, antes, claro, eu gostaria de dizer que os motivos que fizeram a gente explodir uma revolta, fala essa noção de revolta, mas é um processo, ou seja, não foi um acontecimento só. Está transbordando, claro, o que está dentro dessa Constituição. Então, do ponto de vista, todas as nossas ativações estão concentradas exclusivamente como uma resposta constitucional. Então, mas sim, tem muitas coisas que nós podemos começar a construir e nós levantamos um encontro binacional, é um encontro anual, o movimento feminista faz, nós vamos construir esse cronograma e nós vamos processando algo como quais são, eu diria mínimo, mas essa centralidade da nossa luta constituinte. E a gente destacou nesse sentido, quer dizer, uma política de socialização, a gente fala assim. Hoje, a saída é construir um processo de uma política de socialização da riqueza, dos bens comuns, dos trabalhos, do tempo, do prazer. Isso supõe uma transformação nos termos que são colocados. Isso, sem dúvida, essa é uma luta indispensável. E a ideia é atender isso que está dentro dos corações dessa cultura neoliberal. E dizer, uma das ideias é não, claro, nós vamos reconhecer direitos sociais mais amplos do que os que existem, claro, isso sim, é um país que não tem nenhum direito social quase. Isso é indispensável, mas não vai estar. Não basta, a gente não ter o direito de ter um lugar para morar, está sendo direito social do solo. Então, isso tem um vínculo muito direto com o que aparece como uma resposta a um linguagem que a gente já conhece, que é dos direitos sociais, que a gente já levantou empiricamente, com a conexão com essa transformação mais cultural, então, que sustenta o regime de acumulação e sustenta o regime de acumulação e propriedade. Então, nós estamos também projetando que vai ter diferentes níveis de disputa. Como antes eu falei, participasse da comissão política, uma comissão onde vai se discutir as formas de políticas de representação, que vai discutir, por exemplo, coisas como alguns setores já falaram, entre parlamentarismo, presidencialismo. Ele está regido também, é um país presidencialista na América Latina, que está regido de maneira autoritária. Isso tem muito a ver com o seu passado, mas isso vai muito além disso. Nós temos para pensar isso, a gente tem que discutir o caráter da representação e a maneira como nós podemos garantir a forma com que isso não aconteça só, que esse não seja só um ano de participação, mas garantir ferramentas para que os povos, as ferramentas sociais, para que os partidos possam ter uma participação permanente. Uma democratização que a gente tem que ir construindo.
nós estamos pensando como desenhar tudo isso, porque o que parece central não é a resposta total à identidade, mas sim seguir com as ferramentas, continuar a seguir lutando. Então, eu gostaria de destacar isso, porque vai muito além do que eu dizer, não, tem que sair, sim, tem que sair, claro, tem que sair. O reconhecimento, e, por exemplo, é uma questão histórica do movimento feminista em relação ao trabalho, que tem um país que tem uma legislação completamente. Bem, como é que você. Que tem essa questão do direito à greve. A gente tem que avançar nisso, a gente tem que, no processo constituinte da América Latina, a gente tem que avançar muito além disso, do que a gente tem agora como movimento. Por exemplo, o reconhecimento do direito do trabalho produtivo, uma política que assume diferentes normas de cidadania e, por exemplo, o regime de participação, enfim, eu diria que para nós hoje, sobretudo, ele está constituindo a política de socialização. Nós temos que ter a possibilidade de implementação do processo de redemocratização radical. Então, nós temos que construir ferramentas para a participação e do setor escolar da política. Tem que avançar também numa transformação de um modelo econômico, transportador, extrativista que existe no Chile. Então, isso leva a uma ampliação radical, um giro profundo do que pode ser um giro de uma Constituição que tenha uma matriz biocêntrica. Então, eu acho que são muitas centralidades. Uma disposição que não é só dizer neutralista. Neutralista a gente tem, mas a gente tem que. Não é só a nossa lista, a gente tem a lista, mas a gente tem que ter um futuro que sustente tudo isso. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria, então, passar a palavra para a Joana e para a Josefina. Primeiro para a Joana e depois para a Josefina. Não se escuta, Tadeu. Vocês fazerem as considerações finais de vocês, 2, 3 minutinhos, um comentário geral, e para a gente encerrar. Pode começar pela Joana, por favor. Tadeu, eu não te escutei. Eu não sei se você falou comigo, desculpa. Alô, tá me ouvindo agora? Não? Tá me ouvindo? Você não. Bom, vamos começar pela Josefina, então, José, suas considerações finais e para a gente encerrar, e eu falo com a Joana pelo WhatsApp. Bom, eu não tenho muito mais o que dizer, porque parece que a contribuição do que está acontecendo no Chile, essa visão em vivo, são essas reflexões que se somam. Perdão, mas agora não temos o som da Josefina. Não temos o som da Josefina. Lo que la Infelizmente, não revuelta temos o som da chilena puso de manifiesto, me parece que por ahí nos puede servir para pensar a nivel de la región. Es algo así como un gran malestar que incluso va más allá de la región, que es global y que tiene que ver con los modos de gestión de la vida del neoliberalismo, con las formas de explotación del neoliberalismo que están... Uma forma de exploração do neoliberalismo que já está esgotada, que faz tempo que já está em crise e que não encontra um modo que ele tenta uma estabilização
e que volta a aparecer as crises, e parece que aí é uma chave para a gente começar a pensar que o Chile, nesse sentido, nos oferece muitas possibilidades para tentar pensar em formas novas que possam ser inspiradoras e superadoras desses modos neoliberais. E aí nós temos atenção, temos possibilidades abertas, e me parece que nesse ponto o Chile é um bom exemplo para a gente começar a pensar na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Peru. Isso é mais ou menos o que eu posso ter de reflexão final sobre esse processo que está aberto, que a gente vai continuar olhando, a gente vai poder voltar a viajar em breve. Essa é a intenção de você seguir conversando. E, bom, nós vamos saber se existe uma segunda parte em breve. Vamos ver. A gente vai ficar atenta. Bom, o Tadeu avisou aqui por WhatsApp para eu seguir as considerações finais, só 1 minutinho, 2. A gente teve problemas de áudio aqui internos, mas vamos lá. Para nós que estamos no Brasil, a luta que tem sido travada pela população chilena contra o modelo neoliberal do Pinochet e abrindo esses novos caminhos da pedagogia política feminista, da pedagogia política indígena, dos novos espaços de organização do poder popular, são um alento, porque a nossa conjuntura brasileira, como vocês devem acompanhar, é de distopia, é distópica, é de doutrina do choque, né? Vocês tiveram a sua doutrina do choque na ditadura Pinochet. Nós estamos vivendo uma modalidade de doutrina do choque no Brasil. São tantos ataques, tantas destruições concomitantes, que a gente já nem sabe mais para onde olhar e o que priorizar. Mas o fato é que a esquerda brasileira se instalou na defensiva. Se instalou na defensiva e está com muita dificuldade de sair do canto do ringue. Então, observar a esquerda chilena, que parte para uma ofensiva, que abre um projeto de luta pela positiva, que tem uma inteligência coletiva vibrante, pensando a estratégia junto, com sensibilidades políticas novas. É muito importante para a gente ver isso acontecendo, porque nos dá a sensação, como latino-americanos, que a gente não está parado, que tem um pessoal ali do outro lado da cordilheira que está fazendo um bom trabalho e que quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai poder aprender na prática também com o que se fez e intercambiar essas experiências de uma maneira mais prática, né? Quando a gente tiver a oportunidade de derrotar esse ciclo tenebroso de barbárie que a gente tem vivido no Brasil. No ano que vem nós temos eleições no Brasil, né? Já falando aqui para as nossas amigas argentina e chilena. E a gente, teoricamente, tem eleição, mas a gente sabe que existem setores não desprezíveis da sociedade brasileira, do empresariado brasileiro, dos militares e do próprio bolsonarismo, que vão fazer de tudo para que essa eleição não aconteça. Então a gente está enfrentando um cenário muito sombrio e para nós é muito importante acompanhar o processo chileno e essa luta toda como uma forma de respirar um pouco mais o que pode ser, né, uma luta popular, um horizonte de um novo ciclo para o nosso continente. É isso. Bom, por último mesmo, acho que esse livro, para os brasileiros todos que estão ouvindo, vale muito a pena, né, comprar esse livro, porque ele é um panorama muito diverso desse processo e é de uma riqueza incrível para, inclusive, a gente conseguir esperançar um pouco, como dizia o Paulo Freire, nesse período tão difícil que a gente vive hoje. Boa noite todo mundo e obrigada. Muito obrigado, Joana.
Bom, e é isso, gente. Então, eu queria agradecer novamente a presença da Javiera Manzi, da Joana Salem Vasconcelos e da Josefina Pairó. Também agradecer a todo mundo que trabalhou nessa live, o Thiago Barbosa, na parte técnica, junto com a Camila Yoshida, a Rosane Lucas, na interpretação de Libras, a Priscila Molina, na interpretação do espanhol para o português e do português para o espanhol, a Isadora Tabi e a Bianca Oliveira nos bastidores. Muito obrigado, gente. Eu peço desculpas pelos pequenos probleminhas que a gente teve, mas enfim, é assim mesmo, a gente às vezes não controla essas tecnologias muito loucas. E agradeço mais uma vez. Vejam o livro, vale muito a pena. O livro, enfim, traz os debates aí. Aqui foi só um gostinho. Os debates do livro são muito mais complexos, enfim, do que a gente tem em 1h30 para falar. 18 entrevistas discutindo sobre vários temas, enfim, problematizando visões muito críticas a todo o processo. Então, vale muito a pena. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.